Olha o Malafaia, hein? Malafaia surtou nas redes sociais ao saber que o Bolsonaro será tornado inelegível. Malafaia, antes mesmo do julgamento do Bolsonaro, ele gravou um vídeo já acusando os ministros do TSE de conluio, fez algumas postagens lá acusando, falando que tinha conluio e tudo mais, e logo depois do voto do relator, foi às redes sociais para implorar, só faltou ele falar, meu Deus, que algum ministro do TSE peça vistas. E usou um dos argumentos mais burros possíveis. Vou te mostrar aqui o argumento do Malafaia. Aí você vai dar risada desse pessoal. Estão em pânico. Secou a teta do Malafaia e a igreja dele está fechando filiais, a igreja dele está com menos dinheiro. Parece também que todo o estelionato eleitoral que ele fez e o assédio eleitoral que ele fez com os fiéis fez com que a igreja dele perdesse muitos fiéis, ou pelo menos muitos deles começassem a pagar menos o dízimo no começo do mês ou no final do mês e desse menos doações a ele. Junta isso tudo, ou seja, secar a teta do governo, acabar a mamata, menos fiéis, fechar filiais, junta isso tudo com o fato de que esse pessoal é megalomaníaco, eles gastam muita grana, eles esbanjam muito. Aí o que acontece? Acontece que a estrutura grande começa a virar um elefante branco e começa a gastar mais do que arrecada. Então tá com um problema aí. O Malafaia, por isso, o desespero dele. Ele quer porque quer que em algum momento volte o Bolsonaro ou alguém aí ligado ao Bolsonaro ao poder. Pois bem, eu vou te mostrar aqui o vídeo do Malafaia, enquanto eu seleciono aqui. Primeiro vídeo dele antes, não vou mostrar muito não, porque olha, ninguém merece ficar vendo esse tipo de gentalha aí falar. Mas é importante mostrar para contextualizar tudo. Enquanto isso, você se inscreve aí no canal, um segundinho aqui embaixo, botão inscrever. Ah, Thiago, já sou inscrito, já sou inscrita. Então curte, aproveita e comenta aí. O que você acha do Malafaia? Comenta aí. Vamos lá, Malafaia com vocês. Povo abençoado do Brasil, você acha que vai ter princípio de justiça e imparcialidade no julgamento de Bolsonaro no TSE? Acho. Isso é uma brincadeira, vamos aos fatos. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, inimigo político de Bolsonaro, foi ele que recebeu superpoderes nas eleições de 2022 dos outros ministros, ao arrepio da lei eleitoral, fez Aí o ele que começa a xingar o Alexandre de Moraes, vou pular aqui porque eu não quero mostrar as mentiras do Malafaia. Aí vamos lá. Aí ele diz, vamos lá. no STF dessa vergonha e não adiantou nada. Então, vamos lá, um voto. Agora, quem é o relator do caso Bolsonaro? Benedito Gonçalves, nomeado por Lula em 2008, segundo a Folha de São Paulo, sonha em ser ministro do STF. É esse que foi o relator do caso Delanhol, aquela cassação vergonhosa, imoral, ilegal ao arrepio da lei. E é ele que é o relator. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo esse pessoal desesperado ainda falando, ah, foi ele o relator daquela cassação vergonhosa do Delanhol. Olha, isso é muito melhor do que se esse pessoal tivesse todo sendo caçado e no caminho da prisão e eles ficassem quietos. É muito melhor eles esperneando, vendo que a mamata tá acabando e vendo que estão sendo presos um atrás do outro. Uma coisa, se o Delanhol amanhã depois falar, nossa, o Bolsonaro é um ladrão mesmo, ó, descobri, o Malafaia muda 100% a opinião dele sobre o Delanhol. Mas não tenha dúvida. Assim como esse pessoal amava o Sérgio Moro, depois passou a odiar o Sérgio Moro, ficou 1 ano e meio odiando o Sérgio Moro, aí o Sérgio Moro voltou a apoiar o Bolsonaro, voltaram a amar o Sérgio Moro. É assim que funciona a cabeça desse pessoal. Se o Bolsonaro falar, olha, come isso aqui marrom, ó, é chocolate, e cagar assim no prato, eles comem cocô e falam, chocolate, quero mais, quero mais. Aí se o Bolsonaro falar, não, é cocô, eles falam, eu sabia que era cocô. É isso que acontece com ele. Vamos lá, aí segue aí Malafaia. No caso Bolsonaro. Agora tem mais 2 ministros do TSE. André Ramos Tavares, segundo a Folha, homem de confiança de Alexandre de Moraes. Floriano Azevedo Marques, amigo pessoal de Alexandre de Moraes. Já está 4-3, não vou nem falar dos outros. Minha gente, agora escuta isso aqui. O blog de Malu Gaspar no Globo. Gente, isso é verdade? Isso é uma aberração. Isso é verdade. Malu Gaspar escreveu. Malu Gaspar, que é, aliás, a porta-voz oficial do bolsonarismo no jornal O Globo, ok? Se você ler uma matéria da Malu Gaspar, saiba, tem uma chance muito grande daquela matéria ter sido redigida pelo Bolsonaro no WhatsApp dela. Olha, meu Deus do céu, pensa alguém que é porta-voz de fascista,
é a Malu Gaspar. Tem algumas matérias que não, mas muitas delas sim, saem direto do gabinete do ódio para as páginas do Globo. Tá, a tática de Alexandre de Moraes para enquadrar colegas e encerrar o julgamento de Bolsonaro. Aí fala lá a Malu Gaspar que o Alexandre não ia deixar que ninguém pedisse vistas. Se alguém pedisse vistas, ele ia dar um jeito ali de tentar fazer com que o processo voltasse antes, não demorasse ali. Imagina, se o Raul Araújo pede vistas, são 2 meses. Aí o Cássio Nunes pede vistas, mais 2 meses. Pois bem, não vão pedir vistas. O Cássio Nunes nem responde mais os telefonemas do Bolsonaro e do bolsonarista. Isso foi antes do julgamento. Ele já falando, vai ser no mínimo 4 votos já tem aí contra o Bolsonaro. Nem vou falar dos outros. Não vai falar, né? Ele não fala que o Cássio Nunes, amiguinho do Bolsonaro, jamais vai falar que o André Mendonça foi eleito apenas por ser evangélico, amigo da família. Jamais ele vai falar isso. Aí não tem problema. Tá, só que o problema do Malafaia é que foi pegando mal depois os tweets que ele foi fazendo. Porque isso é ele no vídeo. Ele escrevendo é pior ainda. Tá aqui ele, logo durante o julgamento foi isso aqui. Vamos lá. Aí o Malafaia foi o quê? Às 7h38, já estava lendo o voto relator. A piada do relator no processo contra Bolsonaro. Papel sem valor algum encontrado na casa de Anderson Torres. Dizer que a minuta golpista é a narrativa da imprensa canalha que tem lado, comandada pelo Grupo Globo. Onde teve golpe? Lugar nenhum. Ele não viu? O Malafaia estava onde? Entre os dias 6 e 9 de janeiro. Será que ele estava no dia 8 de janeiro, Malafaia? Porque ele não viu a tentativa de golpe? Aí ele, onde teve golpe? Lugar nenhum. A mais vergonhosa perseguição política da história do Brasil. Isso era ele durante o julgamento, já esperneando e sendo humilhado por todo mundo. Aí você fala, Thiago, piora? Piora. Mas vai piorar muito. Olha o finalzinho do vídeo dele que eu tinha te mostrado. Vamos lá. Na verdade, o TSE deixou de ser Tribunal Superior Eleitoral para se tornar Tribunal Superior Político. Na questão de Dilma e Temer, que tem similitudes com a questão de Bolsonaro, eles foram absolvidos. Tem questões similares. Bolsonaro? Só Deus, gente. Só Deus. E aí eu não tenho domínio do que Deus pode fazer, porque já está acertado. É vergonhoso. A inegibilidade de Bolsonaro é política. Política baixa. O que nós estamos vendo no Brasil nesses últimos tempos, tá? Aqueles que tinham a obrigação de cumprir a lei rasgam a Constituição. Tá. Pronto. Tchau, Malafaia. Não mostro mais a cara dele aqui. Prometo. Pois bem. Ele fala que tinha similaridade. Bom, que era similar o processo. Agora até eu dei uma de Sérgio Moro aqui. Eu não consigo falar a palavra. Pois bem. O processo não era similar, mas nem um pouquinho similar. Não é nem um pouquinho similar. O processo da Dilma Temer, que iam usar ali para dar um golpe na Dilma, caso não viesse o golpe via Congresso Nacional, o processo Dilma e Temer era um processo de caixa 2. Não havia provas contra Dilma. As provas eram delações que a Lava Jato, que o Sérgio Moro conseguiu. Delações de Odebrecht, OAS, tudo mais. Na Lava Jato, na primeira instância. E a primeira instância, o TSE foi puxando isso. Tá. A única similaridade que ele viu aí, falei a palavra, hein? Consegui. Eu acho que ele falou errado a palavra, não falou? Por isso que eu tava confundindo. Pois bem, a única coisa similar que tinha no processo era o seguinte. Depois que o processo iniciou, era um processo para caçar Dilma. O TSE decidiu, olha, a gente vai fazer aqui um negócio que a gente vai separar a chapa. Os dois, a chapa recebeu caixa 2, mas a gente quer caçar só a Dilma. A gente quer o Temer presidente. Então vamos separar a chapa para poder condenar a Dilma e não condenar o Temer. Porque o vice não tem culpa se a presidenta recebeu caixa 2. Aí a Dilma apareceu com um cheque nominal ao Temer. Falei isso aqui nos últimos dias. E aí o TSE ficou... Se a gente separa a chapa, a gente vai ter que caçar o Temer. Caçando o Temer, lembre-se, isso aí foi julgado, era para ser julgado ainda em 2016. Teriam que convocar novas eleições, porque era nos 2 primeiros anos de mandato. Aí fica aquela, eita, e agora a gente faz o quê? Ah, não, então vamos juntar a chapa e falar que não pode colocar prova que não foi juntada na petição inicial. Só isso. Era um processo de caixa 2. No caso aí do Bolsonaro,
não tem nada a ver com Caixa 2, é abuso do poder político e econômico. Ele era presidente da República, ele usou dinheiro público para promover uma reunião com embaixadores que ele usou para fazer discurso de campanha. E o discurso de campanha dele era o discurso não acreditem nas urnas. E aí ele foi condenado por isso. E aí colocaram a minuta golpista do Anderson Torres depois no processo como, olha, tem aqui, ó, contexto. A minuta, o Bolsonaro não foi condenado ou não deixaria de ser condenado por causa da minuta golpista. E era uma minuta. Minuta é o quê? É um documento que você vai usar um esboço ali. Não é o documento final, é o esboço. Era uma minuta golpista. Tá. Aí vem o Malafaia, ele quer que peçam vistas, né? Aí vem o Malafaia, não vou mostrar a cara dele, vou mostrar só o texto dele aqui. Vamos ver a prova. Se tem ministro do TSE independente ou se são capachos do ditador da toga Alexandre de Moraes. Isso será aprovado no pedido de vista do processo do Bolsonaro. Aí ele diz, o parecer do relator tem mais de 400 páginas. Ninguém vai pedir vista para analisar? É TSE ou Tribunal Político com acertos antecipados? Vamos ter a prova. Burro. O processo se iniciou em agosto. O processo se iniciou. Aí tem as provas desde agosto. Os ministros têm acesso ao processo inteiro desde agosto. Teve depoimento de ministro acusando o Bolsonaro, Anderson Torres acusou o Bolsonaro, o ex-ministro das Relações Exteriores acusou o Bolsonaro. Quer dizer, os ministros tiveram já desde agosto até hoje quase um ano para ler o processo inteiro. O relatório de 400 páginas foi disponibilizado aos ministros antes. Então, o próprio relator falou, você já tem aí disponibilizado o meu voto inteiro, eu vou ler aqui um resumo do meu voto, senão eu vou ficar aqui 10 horas lendo. E aí ele não leu lá 400 páginas. Porém, 400 páginas, assim, eu sei que o Malafaia é burro, não lê muito, mas 400 páginas dá para um ministro aí que está acostumado a ler, jurista está acostumado a ler rápido, dá para ler em 2 dias, 3 dias no máximo, ainda mais esse pessoal que tem muito assessor. Só que são 400 páginas, das quais tem depoimento. Depoimento assim, policial, pergunta tal, aí pula 2, 3 linhas, resposta, pula 2, 3 linhas. Quer dizer, não é que você está lendo página com letrinha pequenininha, a página inteira. Não, tem página que você lê assim, já vai para outra. Tem coisa que repete, tem prova que é organograma, tem prova que é foto, tem página que é foto. Sei que o Malafaia é burro, como ele é burro, ele deve gostar de livro com figurinha, né? Que deve ser que ele consegue ler. 400 páginas tem aí, se tiver 200 para ler é muito, mas olha, mas para ele, né? Você vê que até a Bíblia ele lê e entendeu tudo errado. Na verdade, não entendeu errado, né? Ele distorce para fazer ali a lavagem cerebral nos fiéis dele. Tá, aí o que acontece? Deu ruim, porque nem funciona o argumento dele. Só que tem uma coisa, ele tenta falar que o Bolsonaro jamais incitou golpe. Eu vou te mostrar um vídeo aqui, eu espero que pela música o YouTube não tire esse trecho do ar, porque às vezes o YouTube fala, às vezes eu quero mostrar um vídeo aqui, fala, vou te mostrar um vídeo aqui e tal, aí o YouTube tira, eu tenho que cortar a parte em que eu falo que vou mostrar. Vamos ver. Vídeo aqui sobre o golpe, vamos lá. As 4 linhas da Constituição. Ali temos tudo que precisamos. Mas, se alguém quiser jogar fora dessas 4 linhas, nós mostraremos que poderemos fazer também. Isso é incitar golpe ou não é? Comenta. A vontade e a força do seu povo. Que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não vai cumprir. Isso é incitar golpe ou não? Cadeira do Xandão agora é do irmão Fábio. E já era, tomou a cadeira do Xandão aí. É o povo que mandou essa porra, caralho! Eu tenho 3 alternativas para o meu futuro. Estar preso, ser morto ou a vitória. Pode ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. Aí você tira suas próprias conclusões. Ele estava incentivando o golpe de Estado? Ele estava desacreditando o processo eleitoral, sim ou não? Então,
Calma, Malafaia ainda vai chorar muito, que o Malafaia ainda vai chorar a prisão do Bolsonaro. Malafaia vai ter que ir lá com uma cumbuca pro Tarcísio de Freitas. Para quem não sabe, o Tarcísio de Freitas está levando policiais militares de São Paulo, em vez de fazer a segurança em São Paulo, que está cada vez pior a segurança, os policiais vão lá, milhares de policiais em serviço na Igreja Universal. E não pense que todo dia 5 eles não pagam o dízimo, não. Pagam sim, viu? Então, em serviço, vai lá a polícia lá no culto da Universal, para ver se fazem lavagem cerebral neles, para ver se ficam policiais 100% com Tarcísio e com o pessoal da Universal. Malafaia deve estar com invejinha. Malafaia, ele sabe que se fosse o Bolsonaro também mandaria alguns policiais ali, alguns agentes para a igreja dele. O Tarcísio está ali priorizando a igreja do Edir Macedo. Lembre-se, eles são todos ali porta-vozes do demônio, mas eles são rivais, essas igrejas entre si. São rivais, então se ele vê muita gente indo para outra, ele já vê... Bolsonaro inelegível, 2026 vai ser o Tarcísio já tá com cara da Universal, não tá comigo, vou ter que ir lá puxar o saco do Tarcísio também, o do Bolsonaro eu já puxei tanto, vou ter que puxar o do outro agora, tá assim que tá a situação do Malafaia. Veremos aí o que vai acontecer, eu vou te dar um spoiler do que vai acontecer, Bolsonaro inelegível e depois preso. Menos que isso, já vi repórter aí da grande mídia falando, inelegível, preso. Menos que isso, não aceitaremos. O Brasil não aceitará, até porque na letra da lei estará preso. Falou.